na resolução desses novos casos. Aliás, o senhor falou da velha guarda. A velha guarda enfrentou problemas seríssimos em épocas em que sequer viaturas tinham combustível, né? Faltava muito, o governo deixava de assistir com a parte que ele tocava, por muito tempo foi assim, né? A segurança pública, assim como as cidades, ela faz parte de um processo. Nós ouvimos hoje algumas críticas com relação à segurança, mas ela é um processo constante, né? É um foco que não deve ser perdido. E a gente teve realmente algumas fases no passado de grandes dificuldades, onde as pessoas faziam o serviço que hoje a gente faz com mais facilidade. Isso deve ser reconhecido de uma maneira muito enfática com relação àqueles profissionais. Muitos deles deram a vida, inclusive, em prol da comunidade. Em outras palavras, faziam de tripas coração para tentar solucionar as coisas. Exatamente. Para chegar onde se chegou. Essa evolução que a gente teve não teria chegado se não houvesse lá atrás todo esse processo, né? Como eu disse, foram fases que foram sendo superadas e a gente deve reconhecer isso e também verificar que lá no passado haviam sim as mazelas, mas também haviam grandes profissionais que fizeram grandes trabalhos que hoje redundam nessa polícia de qualidade que a gente caminha sempre em busca da afirmação dessa confiança na comunidade. Quantos anos o senhor está no serviço público? 25 anos. Então o senhor já pegou uma fase daquele processo antigo ainda, né? Que não tinha toda essa estrutura. Acompanhou tudo isso, né? Sim, eu fui investigador de polícia, fui também escrivão de polícia e em 94 me tornei delegado após o concurso público. Então tem essa visão sistemática ou sistêmica do processo evolutivo da segurança pública, particularmente no Paraná, e pude verificar algumas das suas fases, né? Daí eu reconhecer nos policiais antigos a importante participação das suas experiências que eles podem trazer para os novos. Inclusive esse processo nós fazemos em Foz do Iguaçu com a capacitação constante dos policiais, porque uma das mazelas, Carlos, da polícia brasileira é a falta de capacitação, que sempre é dita. Só que essa capacitação tem que ser constante. E as academias não têm possibilidade de capacitar todo mundo o tempo todo, né? Então, esses casos que a gente vê de policiais efetuando disparos nas ruas, atingindo inocentes, isso é pura falta de preparo e capacitação. E a gente tenta fazer isso em Foz do Iguaçu, no dia a dia, inclusive passando as experiências antigas desses policiais que têm já uma vivência grande para os novos, para que fatos semelhantes e negativos não tornem a acontecer. O senhor falou de uma coisa que eu lembrei de uma situação, doutor. Essa história dos policiais dando tiros nas ruas, do treinamento que o senhor fala que tem que ser constante, né? Eu vi épocas em que o policial pagava a bala que ele atirava no treinamento. Não sei se isso continua até hoje, mas eram épocas muito difíceis, né? Não, isso não acontece, mas evidentemente a segurança hoje tem uma estrutura bem diferenciada, embora tenhamos que avançar bastante, mas ela já avançou muito nesse sentido, mas é uma fase, sim, difícil que se passou, onde os recursos eram muito parcos, né? E realmente, isso que você fala foi um fato, né? Policiais tinham que pagar até a munição que utilizavam. Do treino, né? É verdade. Hoje, graças a Deus, não é assim mais. Não, nós temos uma abundância com relação a esse sentido, os policiais têm essa disponibilidade. Agora tem que ter a iniciativa do gestor no nível da unidade, como eu disse a você no início, para que possa possibilitar condições de infraestrutura básicas para que esse treinamento seja feito em todas as áreas, não só de tiro, mas de atendimento ao público, atendimento ao cliente, na confecção do BO, do inquérito policial, para que o trabalho policial tenha uma qualidade de excelência. Dizem que a impunidade, ou a certeza da impunidade, está motivando o crime. De fato, ainda há impunidade? A impunidade sempre motivou o crime, né? As penas maximizadas nunca foram remédio para inibir o crime. Já em 1700 e pouco, o Marquês de Beccaria dizia que o que inibe a criminalidade não é a dureza das penas, mas a certeza da punibilidade. Por que o sujeito pratica um crime? Porque ele desconfia, ele tem a certeza que não vai ser punido. É isso que leva, é um dos motivos que leva o cidadão a praticar um crime. Se ele perceber que ele vai ser punido, a pena pode ser mínima, mas ninguém quer ser punido, né? Daí a importância do trabalho eficiente da polícia e desses olhos sociais, né? Da comunidade estar atenta. Então isso diminui efetivamente a prática da criminalidade. Está na hora de mudar a legislação? Isso é um processo constante. Eu considero a legislação brasileira hoje de um ótimo nível, né? Das mais avançadas do mundo. O que falta um pouco é essa infraestrutura para que você possa aplicá-la de um modo mais efetivo. Tem um aspecto importante que eu vejo hoje, que são as guardas municipais, que têm contribuído nesse aspecto.
a questão das câmeras nas cidades, que tem contribuído também para esse processo. Tudo isso, Carlos, na segurança pública é direta, né? Porque aquela indireta que diz respeito à educação e a outros aspectos sociais, a polícia não pode trabalhar. Agora, o senhor tocou num ponto e justificou, quer dizer, matou a cobra e mostrou o pau agora há poucos instantes. Talvez nem tenha se atentado para isso. O senhor disse que o que faz reduzir o índice de criminalidade é a certeza da punição, né? E a gente percebe isso porque o cara, quando tem certeza que vai ser filmado na câmerazinha, dificilmente naquela região onde tem a câmera acontecem situações ilícitas, né? Porque ele tem certeza que alguém está enxergando ele. E isso comprova de fato que a câmera também é eficiente, né? Todos os sistemas que você pode utilizar numa sociedade que façam essa, que torne invisível a eventual ação delitiva, vai acabar diminuindo. O bandido não gosta muito de ser visto, né? O bandido ele procura sempre passar a margem, né, dos olhos, da percepção social. Tanto que ele prefere praticar o crime lá onde tem um matagal, onde tem um poste escuro, né? Então, aí nós caímos já naquela fase da segurança pública indireta, que faz parte também, Carlos, da evolução das cidades. Né? Veja você que, talvez no tempo nosso de criança aí, a criminalidade não era assim tão expansiva. Por quê? Porque muitas vezes, eu me lembro quando criança, a gente ficava brincando na rua até tarde da noite. Hoje as crianças não brincam mais na rua. Todo mundo tem um muro, uma cerca elétrica e se recolheram para suas casas. E a rua ficou um espaço meio que de ninguém. Aí formam-se as cracolândias da vida. Né? Então essa é em função também da evolução das cidades e da falta de planejamento social. Doutor, o senhor falou da situação das ruas e dizem que a rua forma os marginais. Na nossa época não era assim, né? Pelo contrário, formava as amizades. Né? Eu me lembro de grandes amizades que a gente fez quando criança, ficava brincando na rua até de noite. Né? Então, com a evolução das cidades e a falta de planejamento, em muitos casos, como disse você, a falta de iluminação, a falta de infraestrutura, foi possibilitando que pessoas de caráter duvidoso fossem tomando esse espaço. As famílias foram se recolhendo e a rua foi se tornando um espaço de ninguém. A ponto de hoje a gente ter praças, por exemplo, onde as famílias não podem mais transitar. Não tem como frequentar, né? Porque houve um retrocesso da família e uma tomada por essas pessoas que têm esse caráter. As famílias estão se enclausurando. Então, esse processo da segurança pública, ele acompanha para e passo a evolução das cidades. Então, são questões que você não pode discutir mais apartado. Né? A segurança pública hoje é uma matéria que diz respeito a todas as demais, as matérias sociais. Doutor Rogério, o que levou o senhor a escrever o primeiro livro? Na verdade, foi a percepção de melhorar a qualidade do trabalho policial. Esse é um ponto, mas o senhor gosta de escrever também, né? Sim. Diz que foi escrivão de polícia. Fui escrivão, escrevi várias colunas em alguns jornais, né? Mas o móvel principal foi de dar uma contribuição, né, um plus com relação à qualidade do trabalho policial. O que o senhor escreveu nesse primeiro livro? Esse livro diz respeito a técnicas da Polícia Judiciária, como é que funciona a prática no dia a dia, algumas técnicas de oitivas, de depoimentos. Mas né? ele tem um público direcionado, é? Esse primeiro tem, é o público policial mesmo. Ah, é? Porque para você tomar um depoimento, por exemplo, você tem que ter algumas técnicas. Né? Não é você perguntando simplesmente. Se você perguntar para o sujeito se foi ele que praticou algum crime, ele vai dizer que não. Né? Então você tem que ter algumas técnicas específicas para você chegar até a confissão, por assim dizer. E nesse livro o senhor explica como é que se faz? Alguns pontos. Inclusive o FBI tem um trabalho também nesse sentido, onde você aprende, o policial aprende como proceder no interrogatório. É mais ou menos isso que eu tentei contribuir nesse primeiro trabalho que foi feito pela editora Juruá.